Hoje nós vamos conversar aqui no programa Entrevista sobre um morador de rua na metrópole. E para conversar conosco de mais um trabalho do coletivo Modo Documental, está o jornalista João Correia Filho. João, obrigado por sua presença aqui conosco. Vou direto ao assunto do vídeo que é vencedor do edital Canal Futura para a gente contribuir e compartilhar com os nossos telespectadores ao final. Explica a questão da origem. Vai ser interessante as pessoas que até não convivem com o jornalismo. Aliás, eu comentava com você que a gente faz esses recortes todos a partir das redes sociais, uma experiência que não tínhamos quando a gente se formou na universidade, para compartilhar esses ambientes. Você estava no ensaio fotográfico e ele é que gerou a ideia de transformar isso num vídeo. Na verdade, o ensaio acabou vindo depois do vídeo, mas o insight da ideia veio como imagem fotográfica. Eu vou te explicar por quê. Nós estávamos em São Paulo e embaixo do Minhocão, no viaduto Costa e Silva, a gente viu uma cena, né, embaixo do viaduto, que era 2 sofás, uma mesa com um trapinho em cima da mesa, um vaso e flores, né? E aí nos deu, essa ideia de lar embaixo de um viaduto, nos sensibilizou, na verdade, né, para pensar nessa humanização, né, que há mesmo numa situação, né, tão de penúria, uma situação de desumanização que vivem os moradores de rua. Então, inicialmente foi essa ideia que nos veio à cabeça, uma ideia estática, né, e que inicialmente pensamos como ensaio fotográfico. Durante esse processo de elaboração do projeto mesmo, como somos uma equipe, embora nós façamos fotografia também na Modo Documental, nos veio a ideia, poxa, então por que não transformar isso num vídeo também, né? E aí o vídeo ele vai ter como uma das características importantes trazer essa linguagem fotográfica também. Então, surge de uma ideia fotográfica, se transforma no vídeo, mas de certa forma ela se mantém ligada à questão da fotografia. E isso no vídeo, isso é o que dá uma característica importante para o vídeo, né? Algumas curiosidades para compartilhar conosco, para discutir a questão do conteúdo, para depois apreciarmos o material. Você tem um cenário paulista em N possibilidades de reproduzir ou de procurar esse elemento da questão da, aspas, moradia urbana dentro desse cenário. Como vocês escolheram isso? Em termos de localização? Porque vocês poderiam ir bom, na verdade, acho de Jabaquara a Santana. Na verdade, é um documentário que poderia ser feito hoje praticamente em qualquer cidade brasileira, acho que por menor que seja, o problema da moradia é um problema, né, que pulsa no país, né? A gente está vendo aí grandes lutas do movimento sem teto, né, dos trabalhadores sem teto, tem uma série de movimentos e de lutas que estão em curso. Poderia, né? Mas aí a gente optou por São Paulo primeiro pelo contingente, né? Obviamente teria, entre aspas, e infelizmente, essa facilidade de se encontrar esses cenários, né? Eu acho que São Paulo ele traz para a gente não só o morador de rua, mas ele traz o morador de rua envolto numa grandiosidade, né? Que é São Paulo. E aí a gente optou por fazer em São Paulo. A busca desses locais exatos, né, é uma busca de caça mesmo, de garimpagem, de percorrer, porque essas moradias são efêmeras. Então, se você vai num dia, pode ser que no outro dia elas não existam mais, né? Então, como São Paulo tem um grande número de moradores de rua, uma pesquisa que a gente acessou, feito pelo Instituto Ocas, que edita a revista Ocas, né, que é regida por moradores de rua, aponta que são, pelo menos, assim, notificados 16 mil pessoas morando na rua. É muita gente, né? Então a gente optou por São Paulo e a busca foi uma busca de certa forma aleatória. Obviamente que haviam alguns pontos, né? A gente fez uma busca prévia antes de gravar, então já havia alguns pontos. O Minhocão, né? Sempre foi uma grande região. Santa Cecília, a região de Santa Cecília sempre foi uma região
de presença muito grande, né, de moradores de rua, talvez porque ali tem albergue, né, e talvez por uma característica histórica do local. O centro também, a região ali do Parque Antártica. Tem restaurante Bom Prato por perto. Isso, então nós fizemos primeiramente uma pesquisa prévia para estudar um pouco esses lugares. Eu morei mais de uma década em São Paulo, então já conheci um pouco, né, esses locais. E aí foi mesmo pegar o carro, né, e encontrar essas pessoas e começar uma outra questão, que é o acesso a essas pessoas, que elas permitissem, né, essa invasão às suas casas, né, às suas vidas, e aí é uma outra história. Né, Como é esse contato? Você, lógico, tem todos os processos de comunicação com esse público específico, você cita a expressão invasão, que eu acho que é bastante significativa. Sim. Mas de tentar, primeiro, não é ser só permitido, é se permitir para a relação com Sim. eles no elemento. Eles estão abertos a isso, porque eles têm todo tipo de vetor inverso também, né, na relação deles de rejeição. Olha, Nelson, eu acho que, como você disse, tem um vetor que vem totalmente contra, são pessoas muito castigadas pela polícia, pela guarda municipal, pelas pessoas em geral. Então elas já têm um histórico de repulsa, né? Que é uma repulsa que vem e que volta, né? Eles sofrem a repulsa e repulsam. É muito comum você encontrar pessoas que tiveram problemas, por exemplo, com a polícia, ou que estiveram presos, daí por ser ex-presidiário, não consegue emprego, não consegue voltar para a família, então tem muito esse perfil também, o que gera uma certa agressividade, porque às vezes o cara tem medo, né, de você ser um policial e tal. Mas eu costumo dizer muito isso quando falo sobre jornalismo. Eu acho, cara, que o que determina meia notícia é um pacto que se dá entre o entrevistado e o entrevistador, e é um pacto que envolve uma série de coisas e começa com o olhar, começa com respeito, começa com postura. Então nós nos armamos com tudo isso para poder acessar essas pessoas, né? Então, primeiramente, nós fotografamos em alguns lugares para poder chegar com algo impresso, para poder mostrar, olha, é isso que a gente quer fazer, para deixar claro que eles não iam aparecer, que se eles não desejassem, não iam aparecer mesmo, mas assim, se eles não desejassem, que não ia entrar o nome de ninguém, a não ser que eles quisessem. Claro. Né? Levamos o nosso trabalho, ora, somos documentaristas, esse é o nosso trabalho. Né? Eu acho que essa é a primeira questão, de você chegar e conseguir ter uma comunicação para explicar, romper a barreira, para explicar o que você quer fazer. Eu acho que assim, mostrar que o que você quer fazer, embora seja um tema rude, um tema difícil, você está ali para dignificar aquilo. Acho que essa é a primeira questão desse pacto que eu digo. Outra questão interessante para a gente comentar é o recorte, o retrato que você fez, você já entrou nele de certa forma, mas para a gente poder esmiuçar um pouquinho mais, essa ideia de focar em objetos, em elementos como elemento dessa cena e desse tema. Sim, essa foi eu acho que esse vídeo para nós foi um grande aprendizado, porque ele envolve uma questão da linguagem do vídeo mesmo, que fez tomarmos algumas posturas que aparentemente tínhamos medo, inclusive porque isso vai para a TV, mas nós mantivemos uma ideia que vem com a fotografia, e que eu digo que a fotografia, as linguagens elas se intercomunicam, né? Então ela vem da fotografia e ela mantém uma questão importante da fotografia, que é focar só nos objetos. Então a ideia existe uma certa ironia aí, né, que eu acho bonita e que transforma não deixa esse vídeo ser mais um vídeo, né, sobre moradores de rua. Eu acho que isso é importante. A gente busca que não seja mais um apenas. É que ele não traz as pessoas. Não aparece nenhum morador de rua, né? Isso se apoia em dois pilares importantes. O primeiro é a humanização dessas pessoas a partir dos objetos, né? Então, nós trazemos essa humanização expressa nesses cenários e nesses objetos, né? Então,
você não precisa ver o humano para se sensibilizar com o humano. Né? O lar é algo, por isso até se chama o lar que nos habita, o lar é algo que está muito íntimo ligado ao ser humano desde as cavernas. Né? Então eu acho que quando você vê um lar, há uma identificação humana extrema. Então, primeiramente, o vídeo traz cenas estáticas de lares. Então a primeira sensibilização é de que você está vendo um lar. Né? E aí você humaniza a partir dos objetos. Né? O segundo pilar é que você fazendo dessa forma, você traz uma questão muito importante que é a invisibilidade dessas pessoas. Essas pessoas são invisíveis. Né? E nós mantivemos elas invisíveis. E não porque a gente quer que elas sejam invisíveis, né? Mas porque quando a gente não mostra esses rostos, a gente desestereotipa também. Porque a imagem que você tem de um morador de rua, se você pergunta para qualquer um qual é, geralmente ele é negro, geralmente ele tem ascendência nordestina, vamos dizer assim. As pessoas automaticamente, infelizmente e preconceituosamente até, têm essa referência. Né? Óbvio, isso tem uma base, porque a gente sabe que o negro foi empurrado para as periferias, né? O negro é o que sofre de um preconceito que atrapalha no trabalho, né? Bom, essa seria uma outra discussão enorme, e isso obviamente faz com que ele seja a maioria entre os moradores de rua, isso é fato. Né? Então não trazendo, a gente procurou não estereotipar. Então você vai ter uma imagem fixa de um lar, e essa pessoa que mora na rua, ela vai contar como é o cotidiano dela. Então ela só tem um off, ela só tem o off que ele chama, só tem a voz da pessoa, então ela pode ser qualquer pessoa, Sim. Ela pode ser você. Então acho que esses são os dois pilares importantes. De outra forma, quando você está falando da invisibilidade sobre esse outro viés, é natural também de se imaginar ou de refletir sobre os objetos, ou não, e você me corrige, de que eles têm elementos naturais de necessidades humanas ali, refletidas no lugarzinho de se arrumar, na sala que eles desejam, enfim, nos seus ambientes para morar. Necessidades muito intrínsecas do ser humano, né? Uma necessidade estética. Então você está embaixo do viaduto, numa situação de penúria, mas você tem uma flor, cara. Seja de plástico, mesinha de centro. Uma mesinha de centro. Eu vi na Avenida Sumaré, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa, um cara que morava embaixo de uma árvore na Avenida Sumaré, pregando um quadro na árvore, sabe? Então é uma necessidade estética. E aí tem também uma necessidade de intimidade. Então a gente tem imagens no vídeo, vocês vão ter a oportunidade de ver o vídeo depois, de uma cama de casal com travesseiros, com lençóis, mesinha, criado mudo, com um copinho d'água, sabe? Você tem uma imagem de dentro de uma barraca de camping, que é muito usada como moradia para os moradores de rua, com um ursinho de pelúcia, com os livros, com uma garrafa d'água, com um penduricalho, com o quadrinho religioso ou um quadrinho do time. Né? Então, essa necessidade de religiosidade, essa necessidade de intimidade, de leveza, de estética, isso está tudo colocado. E aí, voltando à questão da fotografia, o vídeo ele traz imagens estáticas, paradas, né? É engraçado que elas estão paradas, mas elas não estão porque a cidade está em movimento. Então, o tempo inteiro você tem as luzes mudando, você tem o ruído. Então, é uma imagem estática, mas com uma série de interferências da cidade, que faz você perceber também o que é você morar no meio de uma rua. Né? E essa imagem estática, a ideia, inclusive, é que a pessoa, que os olhos caminhem por aquilo e vá percebendo esses detalhes. Né? Se fosse uma imagem rápida, em movimento, talvez você não percebesse. Então a ideia é sensibilizar também nesse sentido, quebrar o ritmo do olhar. Né? Então você olha ali aquela cama, então você percorre com o teu olhar a cama, esses detalhes todos que eu falei, e de repente
você volta a si e fala, meu, isso está no meio da rua. Né? Então, essa ironia, essas contraposições, acho que são o cerne da questão do vídeo. Você fecha onde se abre o mundo dentro da questão da leitura. Exatamente. Você traz para o humano, fechando, onde todo mundo é ser humano, e você abre e mostra, nem todo mundo tem direito nessa nossa sociedade a viver como um ser humano. João, e a questão da participação do Tarso de Melo no poema Íntimo Desabrigo, como vocês acabaram conectando ele nessa história? Bom, o Tarso de Melo tem uma história bacana aí. O Tarso de Melo é amigo da gente já há um tempo, é um grande poeta dessa nova geração, né? Vamos dizer, da geração 90, 2000, né? Que já tem 6 livros publicados, tem já uma história muito interessante na poesia, uma poesia muito forte, com muita identidade, e uma poesia muito urbana e que presta muito atenção nessas realidades. Né? Uma poesia forte, áspera, urbana, concreta, não concreta no sentido de concretismo, mas do concreto da cidade. Ele é um cara bastante urbano, né? É de São Paulo, tal, e tem uma poesia muito urbana. E eu venho acompanhando a trajetória dele, né, como poeta. E por uma coincidência, quando nós estávamos trabalhando nessa história do íntimo do Lar que nos habita, ainda em discussão do que faríamos, tal, eu recebi pelo correio que era o último livro dele, que se chamava Caderno Inquieto, e a capa era um sofá abandonado numa região que tinha uns entulhos e uns prédios atrás. Né? Quer dizer, era muito o que a gente estava pensando. Daí, na hora, eu mandei uma mensagem para ele e falei, Tarso, rapaz, a gente tá muito sintonizado, a gente está com a mesma ideia e tal, né? Olha que legal, mandei até um resumo do projeto. Ele falou, João, eu estou pensando justamente nisso. Estou pensando muito nisso e tal, e tenho já uma ideia que se chama Íntimo Desabrigo. Né? E foi muito curioso, tal, a gente começou a conversar disso, começamos a fuçar um pouco nas coisas dele para ver, como estudo mesmo para a história, e daí resolvemos chamá-lo para fazer um poema especialmente para o vídeo. E aí ele fez o poema Íntimo Desabrigo, especialmente para o vídeo. O poema está dividido em 2 partes, no início e no final do vídeo. E retrata, e aí acho que é curioso também, que retrata, embora seja um poema, acho que as pessoas de forma geral têm ideia, poema vai trazer uma lírica, né? Mas não, né? O poema é uma cacetada. Duro. É duro. Então quando o poema entra, já rasgando a história, né? É um poema duro, difícil, um poema difícil, que eu acho que deu uma cor maravilhosa para o vídeo, eu acho que inseriu e fechou a questão poética do vídeo de forma maravilhosa. Bom, eu admiro muito a obra do Tarso, tenho uma alegria muito grande dele ter feito um poema para o vídeo, né? Bom, acho que ele complementa de uma forma linda a história que a gente quer contar. João, só explica para quem ainda não se conectou conosco quem é esse coletivo Modo Documental, que eu acho que é uma questão natural e necessária, e reforçar o agradecimento para ter vindo conosco aqui compartilhar, que você seja nosso cliente em outras missões públicas, porque esse é o nosso papel, a gente só transfere para quem está em casa. Bom, só antes falando da questão do público, nossos vídeos todos estão online, né? No YouTube, no Vimeo, né? Acho que é a proposta da Modo Documental. Modo Documental é um coletivo de produção de documentários. Mo mesmo, M-O. M-O, acento, Modo Documental. O site é modocumental.com.br. Somos um coletivo, somos 3 pessoas, né? De qualidades e características que se complementam. E estamos nos dedicando já há 4 anos à produção de documentários, né? Trabalhamos com outros temas, mas acho que nos últimos 3 trabalhos a questão dos direitos humanos tem batido muito forte. Acho que a gente está vivendo um momento de ruptura muito grande, de retrocesso muito grande social e político, e eu acho que isso bateu muito forte na gente. Algumas lutas estão sendo perdidas e a gente tem tentado remar um pouco contra essa maré
trazendo temas. Né? Nosso último vídeo, eu até tive o prazer de estar aqui conversando, foi sobre LGBTs, uma ala LGBT num presídio masculino. Né? Acho que a questão LGBT está pulsando na sociedade. E agora a gente está trabalhando, agora esse ano todo a gente vai trabalhar essa temática dos moradores de rua e da moradia, né? Que é uma outra questão que está pulsando na sociedade de forma que não dá para ignorar. Muito obrigado para você que está nos acompanhando. Vamos assistir o Lá que nos habita, para procurar você que quer ter acesso aos outros vídeos, para reforçar, modocumental.com.br no YouTube, no Vimeo, você acessa espontaneamente esses vídeos. Assista conosco. Daqui ouço a voz dos seus talheres inúteis, seu colchão em que afundo a cabeça que já não me serve. Chinelos, sapatos passam, sapatos, chinelos pousam. Daqui corto os pulsos em suas tesouras cegas, de suas facas o ferrugem escorre, como lava, como larvas. De pregos faço o castelo em que vai deitar minha hora. Os calendários todos que a água podre funde a pedra, as pedras tortas que desaguam nos calendários podres, os dias todos que as pedras podres rasgam do calendário. A minha casa é essa casa aí que você tá vendo, meu cachorro, minhas roupas. Aqui seria a minha sala. Aqui o meu dormitório. E aqui do lado logo o banheiro, para mim tomar banho e cair na cama. Depois trocar de roupa e sair. Cozinha ali, ó. Panela, fogão. Guarda-roupa, tem as aves, a gente pega o cabide. É improviso. De vez em quando a gente frita um ovo, rola o fogão. Só botar álcool ali dentro e faz café toda de manhã. Um levanta cedo, vai na padaria, pega pão. Tem muitas coisas que faz falta. Ó, você chega, tem uma geladeira para você tomar água gelada. Tem um chuveiro quente para você tomar. Tem um vaso sanitário adequado para você usar. Tem uma pia para você fazer higiene, tem um espelho para você se barbear. Então, é muitas coisas. Você tem o direito de escolher o que você quer comer, porque você está dentro da sua casa. Você tem o direito de querer fazer também, porque você está dentro da sua casa. Então, tudo isso faz falta. Não como minha casa, mas sim um espaço que é o que eu tenho. Um lugar para cozinhar, um lugar para dormir, para guardar minha carroça. O lugar que eu tenho, não é uma casa. Mas tem momentos que você acha que você se sente numa casa? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Quando assim, você acha que você sente que é tua casa? Ah, quando eu tô cozinhando, quando eu tô comendo, que a gente cozinha ali, ó. Ali é o fogão da gente. Cozinha arroz, cozinha feijão, faz tudo. Aí quando eu tô cozinhando, eu lembro de casa. A rotina de dia de segunda-feira, saio pelas ruas, catar papelão, ferro, às vezes a gente ganha alguma coisa, geladeira, fazer alguma mudança, retira lixo.
Aí na terça-feira tem uma reciclagem, certa para nós ir pegar. Aí a gente passa de 8 horas até 2 horas lá em cima, reciclando, já é certo, na terça e na quinta, e na sexta. E no restante dos dias nós vamos improvisando. A gente tem que ter medo e ter coragem de ir direto, toda hora. Na hora de você dormir, você já fica com medo na hora de dormir. E aí você fechou os olhos, não sabe quem passa e quem vai fazer maldade com você ou não. Na rua? Na rua, o dia mais feliz que eu fiz na minha vida, mano. É difícil. Porque rua é rua. Não tem dia feliz na rua. Às vezes você tá rindo, o pessoal pensa que você tá feliz pra caralho. Na rua é assim, ou você passa a noite toda acordado, ou você bebe, deita e dorme. Porque se você vai dormir sem nada na cabeça, você também não dorme. Você fica naquela impressão de alguém ver. Ninguém nunca mexeu comigo. Antes de chegar, eu tinha acabado de acordar, eu já lavei as cobertas, já dei uma batidinha aqui dentro. E eu arrumo todo dia, tem que arrumar, né? Eu peço a vassoura para a menina que mora ali, vai rolar a calçada, não vai hoje ainda, né? Barra a calçada, eu bato os lenços, cobertor, para o quarto novo, vai deixar tudo bonitinho. É assim todo dia. Dou água para os cachorros, comida, ele também. E é assim. Né? Quando eu saio daqui assim, quando eu vou comprar um cigarro, assim, né? Eu vou lá em cima. Ver aquele tudo é longe, ainda bem que é meio longe, né? Se eu fico menos. Porque é assim, a rotina nossa é essa. Né? E depois que acabou o serviço, eu bebo água e vou ler. Às vezes nós levamos os cachorros lá na pracinha para brincar, aqui né? Nós fechamos aqui direitinho. De vez em quando ele vem olhar, ou eu venho olhar para ver se ninguém mexeu. Primeiro esse aluno aqui parece que caiu do céu. Chovia pra caramba de nós. Aí essa lona apareceu, arrumamos umas madeiras, aí comecei a pegar as madeiras na caçamba e fui fazendo. Colchão achei na rua, um colchão eu trouxe da casa onde nós morava, as cobertas também, as panelas, os bicos umas foi dando pra nós, uma nós tinha. Achamos 3 panelas de inox no lixo, de inox.
achamos coberta, achamos colchão e fomos construindo, fomos fazendo. Aí esse guarda-roupa, a garrafa de café, algumas coisas aí, teve um pessoal que passou com a mudança aí, deu pra ela, prato, talher. E a gente vai ganhando a doação das pessoas. O céu de concreto, o sal dos afetos, o mal, o mar de asfalto. É sobre eles, é deles que tento falar, mas não falo a língua, gira em sua sopa, rala em sua vala. O zíper de sua mochila oca, o caco de seu copo tosco, os tocos de sua voz, a foz da minha fala nela desaba. Onde guardei minha história, onde morei até ontem. Eu vejo um país, eu sou um cara brasileiro, porque eu... Não importa o tamanho, tio. Não importa o tamanho do país. O país é meu também, tio. O país é meu também. Eu sou brasileiro, um pedaço desse chão é meu também, tio.